o que precisava do São Paulo nesse momento aí de reafirmação, né? Um time com uma cara nova, né? Embora tenha poucas mudanças, mas é uma forma diferente de se jogar, com opções diferentes. Eu acho que o Ele Oscar aproveitou bem a parada, então. aproveitou bem, aproveitou bem. Só que eu acho que aquela questão que nós levantamos na semana passada, para mim no jogo ainda ficou mais evidente, Fernandinho. Esse quarteto aí precisa do Ferreirinha. Eu acho que o Ferreirinha pode ser um quem vai diferencial dançar aí? possível. Para mim hoje teria que ser o Caleri. Porque o Caleri ainda não está legal. Aliás, eu acho que a bola quando chega nele está muito lento, não desenvolve. Ou ele fica lá dentro da área esperando, porque quando ele sai, com o Lucas, com o Oscar... Não chega, né? Ele não chega, não acompanha. Não dá para ele, né? Ou ele fica como um jogador só de definição ali dentro da área, às vezes ele cai pelos lados, ali não dá. Então eu acho que nesse momento, até pelo jogo do São Paulo, acho que ficou muito claro isso, acho que é Ferreirinha de um lado, né? O Oscar centralizado, o Lucas do outro, e na frente eu colocaria o Luciano. O Luciano, sim, é um jogador que dá até para sair da área também, mas é um bom finalizador. Essa vitória fica difícil você fazer esse tipo de mudança, né? Esse é o problema. Sim. Eu até semana passada, eu também tinha o mesmo pensamento do Veloso. Depois do jogo de ontem, apesar do Caleri... E eu achei que quando ele mexeu e entrar o Ferreirinha, achei que ele ia tirar o Caleri. Aí ele tirou o Luciano. Ele tirou o Luciano. Mas eu acho que ele não vai mexer. Principalmente, não só pela vitória, né? O Caleri, e a gente sabe que no Brasil não, em todo mundo, o centroavante ele é contratado para fazer gol. E quando o centroavante não faz gol, e o Caleri está um pouco sem confiança, mas dentro daquilo que ele se propõe a fazer, de entrega, de estar brigando, né, de estar sendo um jogador importante na parte defensiva, eu acho que ele não vai sair agora. É estranho você falar assim, né, Souza? É a realidade, mas um centroavante importante na fase... E ele está fazendo muita falta. Na parte defensiva. Esse negócio de brigar dele é legal. Você vê o futebol, como ele está invertendo as coisas de uma maneira que você fala, como, cara? Essa disputa do Caleri, ela sempre foi muito vigorosa. Ali característica dele, argentino. Mas hoje ele está fazendo muita falta. Ele não está conseguindo disputar uma bola. Está chegando atrasado. Falta, Fernandinho, hoje no futebol, antigamente, se você tinha um centroavante que você jogava, fazia todo o jogo para a bola chegar nele e ele finalizar. A gente teve 2 centroavantes em 2 Copas do Mundo, que um foi chamado de Cone e o outro não foi porque não fez um gol na Copa. O Fred e o Gabriel Jesus. Mas por quê? Para ajudar o elenco, então, para ajudar o clube. A gente sabe que na hora da cobrança vai sobrar sempre para um, que você não faz o gol. Mas o futebol mudou e você tem que se adaptar a isso. O importante é quando você acaba o jogo e você vê que você participou do jogo e o time ganhou. Essa questão que eu faço, é preciso se adaptar a isso, não dá para voltar a fazer o que fazia. O cara faz gol, o outro que marca, cada um na sua. A gente está invertendo muitos papéis. Acho que cada caso é um caso. No caso do São Paulo especificamente, acho que o Caleri é muito importante para essa bola mais longa, como a gente já ressaltou aqui. Quando o São Paulo é muito pressionado e precisa usar esse jogo no seu pivô, o Caleri é muito útil. E a importância também do elenco do São Paulo, né? Porque se você tem 3 meias da qualidade de Lucas, do Luciano, que é um meia atacante, e do Oscar, você tem a variação com o Ferreirinha, você pode ter o Eric, que são jogadores de mais velocidade pelos lados do campo. Para essa formação de ontem, com Oscar, Luciano e Lucas, os laterais do São Paulo vão ter que trabalhar muito na frente. Tanto o Igor Vinícius quanto o Enzo Dias, para que o São Paulo não fique muito concentrado por dentro. Que é o que eu acho que aconteceu muitas vezes com o Corinthians. Se a gente olhar a formação do Corinthians não joga com pontas. Joga com os 2 atacantes, né, o Memphis e o Yuri Alberto, e 4 jogadores no meio campo. Então, esse é o ponto fraco também do time do Ramon Dias. Como vai conseguir lidar com essa ausência de um ponta do lado do campo? Pois é, o lateral vira ponta e o ponta vira lateral. Então, eu acho que isso é uma loucura, acho que é um capricho dos técnicos para valorizar a importância dele. É realidade, mas... Vamos pensar, lembrando que o Fernando Diniz foi demitido hoje, ele não é mais técnico do Cruzeiro, informação dessa manhã, o Cruzeiro agora vai procurar um novo treinador. Vamos ouvir o Ramon Dias, o técnico do Corinthians agora, para a gente tentar entender o que aconteceu com o Corinthians. Los clásicos son completamente distintos. También creo que las condiciones de la cancha no permitió tanto a nosotros como a ellos. Y creo que se hizo difícil en el sentido de querer hacer las combinaciones que veníamos haciendo anteriormente, pero sí que vamos a seguir entrenando, vamos a seguir trabajando. Nos duele mucho la derrota porque
es mucho tiempo que no se pierde. Y cuando no se pierde, el equipo está acostumbrado a ganar, la gente también acostumbrándose a ganar, y realmente nos duele, pero vamos a seguir trabajando. Campo não foi o responsável. Não foi nada, foi nada. E olha, com as mudanças que ele fez no time do Corinthians, é que o Lucas já estava no fim, acabou o gás do Lucas, né? Também pela partida que fez. Porque ele colocou o Corinthians no final num 4-2-4, com 4 atacantes, só 2 jogadores no meio campo, que era o Martínez e era o Rian, que entrou depois. Se o São Paulo tem um pouquinho mais de fôlego, ia mais, viu, Fernandinho? Porque ele abriu o time, tentou empatar, mas a coisa não funcionava porque o Memphis estava morto, também estava cansado, não conseguia mais jogar. O Yuri não se encontrou no jogo, então ele estava com 4, mas na verdade jogadores que não conseguiam produzir. E o São Paulo com campo para atacar. Recuperaram muitas bolas ali no meio e o Corinthians só com 2 jogadores à frente da linha de defesa tinha muito espaço para o São Paulo. É que realmente o desgaste da partida, jogar num campo encharcado como esse, a gente sabe que pesa e no final do jogo o cansaço aparece, né? Mas foi um jogo que o Corinthians, além de ter tomado 3 no segundo tempo, o espaço que o São Paulo encontrou poderia ter sido um resultado ainda maior. Não foram só os golaços que resolveram, Léo, foi realmente essa superioridade do São Paulo como time. Com certeza, principalmente na segunda etapa. Acho que o São Paulo foi dono do segundo tempo, dá pra gente dizer isso aqui. Para mim, a pior mudança do Ramon foi a do intervalo, que entra o Martínez e sai o Alex Santana. O Alex Santana tinha um cartão... É o cara que faz o golaço, mas ele tinha cartão amarelo. Exato, o Alex Santana tinha cartão. 2 no meio campo do Corinthians com cartão amarelo. O Alex Santana tinha cartão, mas a posição que entra o Martínez mais pelo lado esquerdo, não como primeiro volante, eu acho que não é uma posição para o Martínez jogar para a sequência da temporada do Corinthians. Para esses meias mais do lado do Corinthians, que no caso de ontem eram Carrillo e Alex Santana, os dois precisam ter um bom passe. E não é essa a principal valência do Martínez. Vejo o Martínez mais para brigar por uma posição com o Ranieri, sendo o cabeça de área do Corinthians. Mas hoje o cara volante que não sabe passar está morto. Isso. Já foi aquele só que rouba a bola e toca do lado. Fernandinho, tem que olhar isso aí. Quando eu falei sobre o campo, é justamente por isso, por essa declaração. Você tem que admitir quando o seu time não foi superior. Levou um couro e acabou. É isso. Levou um couro e tchau, não tem o que falar. O campo estava encharcado para os 2 lados. E o Carrillo dominou o meio campo no primeiro tempo. E onde estava o campo encharcado? Estava difícil de jogar? Estava. Campo molhado. Até você adaptar o campo molhado e encharcado, você demora. Agora, você tem que admitir, você tem que tirar, eu falo que o defeito hoje é você tirar os seus erros para colocar o erro em outro lugar. Ele errou na substituição. Ele tirou o principal jogador do meio campo do Corinthians, o Carrillo. Então ele mexeu mal no time. Ele mexeu muito mal no time e o São Paulo continuou sendo superior. A gente está falando do quarteto, mas Alisson, 2 jogadores que ficaram quase um ano fora. Alisson e Pablo Maia jogaram demais ontem. A parte defensiva do São Paulo funcionou de uma forma, a gente não viu ontem, Yuri e Memphis. Então a gente está falando de jogadores que decidiram o jogo na frente, mas o setor defensivo do São Paulo, com Rafael, Arboleda, Alan Franco... O Alan Franco jogou muito, esse cara não perdia uma, perdeu uma. E o São Paulo, apesar de tudo, e é uma qualidade, eu acho que quando você vê algo que está dando errado e você corrige no meio do caminho, isso é uma qualidade sua, você saber escutar. O que é o grande erro do São Paulo do ano passado? O São Paulo queria construir muita jogada de trás e acabava errando na saída de bola e tomava gols. Hoje, mas não, hoje quebra lá na frente, você tem o centroavante, cara, na frente, o Calera, um cara brigador, adianta as linhas e você já recupera a bola, é o que o Palmeiras faz. O Palmeiras dificilmente sai construindo bola de trás, dificilmente. Tem hora que dá para você construir, mas tem hora que você tem que quebrar na frente e tentar jogar. Você vê como é a eficiência, né? O Hugo não teve responsabilidade nos gols e não fez grandes defesas. Os caras foram eficientes. 4, 5 chutes, pumba, 3 entraram. E o Rafael, ao contrário, fez 2 defesas excepcionais, tomou um gol. Aí você vê a diferença da eficiência, porque o Hugo sempre é um cara que se destaca pelas defesas. É que o São Paulo foi lá, pum, 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 fez o que tinha que fazer, com golaço, com jogadas maravilhosas. E o Corinthians ainda parou no Rafael, que, pô, naquele momento, as 2 defesas que ele fez, a situação do jogo, a gente poderia estar falando outra coisa aqui agora. A primeira, do Kaká, que para mim foi a principal delas, que a bola bateu na trave, essa que você já falou, ele deu ali, né? Estava 0-0, né? Então, realmente poderia mudar um pouco o aspecto da partida para o Corinthians. E o São Paulo estava melhor no jogo, acho que naquele momento, né? Quando o Kaká
acertou a cabeçada, né? E o Rafael fez uma essa defesaça. Não é essa não. Essa é não, da falta. Da falta. Essa é da falta que gerou o escanteio, cobrou um escanteio, na sequência teve outro, e aí a defesa. O Rafael jogou bem ontem. É um goleiro seguro. Eu gosto do Rafael. Desde que o São Paulo contratou, ele não, essa defesa, né? Ele não tinha um histórico assim de muitos jogos, né? Ele sempre foi reserva, ficou até os 30 anos, ou na reserva do Vitor, ou na reserva do Everson. Já não se fala mais no São Paulo no Rogério Ceni. Não que a história do Rogério está acabada, mas acabou aquela dificuldade, aquela preocupação. Quem é que vai jogar no gol? Porque a gente está acostumado com um cara super, né? Ele ficou muito tempo na reserva do Fábio também, quando estava no Cruzeiro, né? Então, quando teve a oportunidade do São Paulo, mas sempre quando ele entrava bem. Então eu sabia que o São Paulo tinha feito uma boa contratação e ele está aí, né? Conseguindo ter uma sequência de jogos, conseguiu se firmar como titular. Ele deu tempo para o São Paulo reagir. Porque estava 0-0, como você disse, na cabeçada do Kaká. Se entra, não sei o resultado, mas quando você faz um primeiro gol no Clássico, é diferente, né? A própria postura do Corinthians com as mudanças do Ramon seria outra, né? Que eu estava falando dele colocado. Na frente estava o Romero, o Thales, o Yuri e o Memphis. Estavam os 4 na frente, só 2 jogadores no meio campo. Então, claro que ele não faria esse tipo de mudança se o Corinthians tivesse uma vantagem. Teve que fazer, expôs o time, poderia ter perdido até demais e o São Paulo tomou conta do jogo. Agora, mérito muito grande dos 2 zagueiros que vocês ressaltaram aqui. Arboleda e Alan Franco tinham uma missão muito complicada, porque é Memphis e Yuri Alberto para Arboleda e Alan Franco, mano a mano. E os 2 zagueiros do São Paulo levaram a melhor na maioria das situações. Os 2 volantes. Eu não vi o Alan Franco perder uma jogada. Não, ele é bom jogador. Deixar de escapar aí alguma coisa. E ele tem um bom passe, tanto longo quanto curto. É um ótimo jogador para o São Paulo sair jogando. Acho que eles se complementam bem, o Alan Franco e o Arboleda. Alisson e Pablo Maia também fizeram uma partidaça. O Memphis gosta muito de sair da área e jogar nas costas dos volantes adversários. E ele não conseguiu se criar em nenhum momento do Clássico. É uma parte do campo que ele gosta muito de explorar e diante do São Paulo ele não conseguiu jogar.